Olá, eu sou Vitória Vivian. E eu sou Graciele Souza. E começa agora o programa Jornalistas em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre a mulher na cobertura esportiva. E para nos contar um pouco sobre suas experiências e vivências nesse meio tão dominado pela figura masculina, a nossa entrevistada é a jornalista Lara Mota. Lara tem 16 anos de profissão e iniciou sua carreira em 2002 como repórter da TV Globo. Nos anos seguintes passou pelas TVs SBT, Cultura, Record, Fox Sports e Rádio Estadão. Com influência pelo esporte desde o início, a jornalista também foi assessora da Chapecoense e atualmente trabalha na Rádio Coxa e no programa de entrevistas no YouTube Fome de Bola, que une esporte e culinária em conversas descontraídas com atletas. Está no ar os Jornalistas em Pauta. Lara, seja bem-vinda. E eu queria que você compartilhasse com a gente como surgiu esse desejo em trabalhar no jornalismo esportivo. Boa tarde. Na verdade, eu sempre quis ser jornalista. O esporte ele veio com o tempo, porque é algo que já faz parte da minha vida. Eu tenho uma família muito ligada ao esporte, minha mãe é professora de educação física, o meu irmão é jogador profissional, mais novo do que eu, tá? Comecei primeiro. Então, esse entendimento do esporte era algo natural. Domingo era o dia de todo mundo parar para assistir esporte em casa. E aí foi natural, porque não é sempre que você encontra jornalistas que conheçam as regras, que tenham memória afetiva de esporte. Então, naturalmente, eu acabei indo para essa área. Lara, atualmente você está no comando do programa Fome de Bola, né? Que é feito pelo YouTube. Explica pra gente como é que funciona esse projeto e qual a sua proposta. É legal falar um pouquinho antes do porquê o YouTube. Ainda é um terreno que não é muito explorado no esporte. Eu vinha de 17 anos de televisão, sempre trabalhando com TV. E aí, de repente, a emissora que eu estava fechou em São Paulo. E eu percebi que não dava mais para ficar parada esperando uma oportunidade. Eu deveria criar o meu próprio espaço e a minha própria oportunidade. E a internet está aí hoje para isso. Às vezes, quem está agora fazendo faculdade ou se formando fica pensando, mas onde eu vou trabalhar? Onde eu vou ter vaga? A internet tem lugar para todo mundo. E a lógica para mim também foi essa, mesmo com toda a minha experiência, eu entendi que seria o momento de fazer o que eu sempre quis e o que eu sempre tive vontade. Porque muitas vezes na televisão você fica muito preso a uma linha editorial e as pautas que te passam. Então, muitas vezes eu queria cobrir um esporte olímpico, mostrar alguma coisa diferente, e a orientação era, não, isso não dá audiência, vamos falar de futebol, vamos falar só dos grandes clubes. E na internet eu tenho espaço e tenho liberdade para falar de tudo que eu quiser, para mostrar esportes que têm menos visibilidade, talvez, mas que tem carências, que tem gente talentosa, que tem gente que precisa aparecer. Então daí veio o Fome de Bola, que era um projeto que eu já tinha há mais de 10 anos, eu já tinha apresentado em algumas TVs onde eu tinha trabalhado e não tinha sido viabilizado. E é uma união assim, de culinária com esporte, porque a ideia é falar um pouco da história de cada um, falando de referências, vivências. E quando você parte para a culinária tem muito uma coisa de memória afetiva, né? A mãe cozinhava, a avó cozinhava, você parte para histórias pessoais, para histórias de vida, que humanizam muito o entrevistado. E tem esse lado de mostrar que os jogadores, os treinadores, os atletas que eu entrevisto, eles também comem, eles também bebem, eles são pessoas normais. Então você tira daquele ambiente usual, né, do campo, da quadra, do local onde ele pratica o esporte dele, e você traz para um ambiente totalmente diferente para humanizar e mostrar um outro lado. E tem funcionado muito bem, assim. Logo que eu lancei o canal, o Lance já me convidou para fazer a parceria. Então hoje a gente funciona em parceria com o canal Lance, que tem 3,5 milhões de seguidores no Facebook, 230 mil, um pouquinho mais no próprio YouTube. E assim a gente vai podendo mostrar coisas diferentes. Já fiz até vôlei paralímpico, boxe, vários outros esportes, e estou muito feliz com isso. E você passou por vários veículos
como TV Record, Cultura, SBT, na Rádio Estadão, e ano passado você teve na Fox Sports. Como foi essa experiência de trabalhar no meio mais aprofundado no esporte? Na verdade, eu já trabalhava com esporte. Eu fiquei 3 anos na Fox. A Fox fechou no ano passado. Fiz a Copa do Mundo no Brasil pelo Fox Sports. Mas eu já trabalhava com esporte desde a época que eu entrei na Globo. Só que não fazia exclusivamente isso. Fazia Globo Esporte também, mas fazia jornal local, fazia Globo Rural, fazia um pouquinho de tudo. E aí, em 2005, quando eu fui para a TV Cultura de São Paulo, eu passei a fazer exclusivamente esporte. Fui para um projeto de esporte, era um ano em que a TV Globo havia rachado com Bandeirantes e Record, não estava dividindo os direitos, precisava de uma emissora para dividir direitos, e essa emissora foi a TV Cultura. Então eu fiz Superliga de vôlei, eu fui para a Alemanha ficar 30 dias lá com a seleção brasileira na Copa das Confederações, que a gente ganhou, por sinal, que era aquela Copa que tinha o quadrado mágico, com o Adriano jogando tudo e mais um pouco. Eu vi, foi muito legal. E aí eu participei da primeira transmissão no Brasil, na TV Cultura, em 2005, em TV aberta, com 2 mulheres como repórteres. Éramos eu e a Laís Duarte, o jogo era Corinthians e Bragantino. E hoje é mais comum, né? Hoje você vê transmissões com 2 mulheres, ou sempre pelo menos tem uma repórter mulher. Na minha época era bem raro, assim. Por um bom período eu fui a única mulher em TV aberta. Tinha gente na ESPN e na Sport TV, mas em TV aberta era só eu. E aí quando eu fui para o Fox Sports, foi a vivência de uma multinacional pensando esporte. Então, Libertadores, Sul-Americana, um outro tipo de cobertura, diferente da matéria do dia a dia, dos jogos, que o Fox Sports, eu não sei se alguém aqui já acompanhou, é aquela coisa que você entra 8 da manhã falando do jogo e você fica até o fim do jogo. Então, 12, 15 horas de trabalho por dia, pelo menos, e é futebol na veia, né? O dia inteiro. Foi muito legal. Lara, você acredita que a mulher dentro do jornalismo esportivo tem mais dificuldade para ganhar credibilidade? Como é que você tenta contornar essa situação? Eu acho que a melhor forma é com informação. Eu sempre pensei desse jeito, porque sempre vai haver o preconceito. Ele era mais forte quando eu comecei, hoje ele é menor, mas a forma que a gente tem de responder é trabalhando e informando. Se você está bem informado, se você está bem preparado, você consegue. É mais difícil às vezes, o caminho é árduo, eu até hoje lido com situações desse tipo, mas fico às vezes um pouco triste de a gente estar em 2018 e eu tendo que falar sobre isso ainda, não sei ainda uma situação superada, mas é com esse tipo de conversa, com esse de bate-papo que a gente está tendo que a gente consegue mudar o pensamento de quem ainda não mudou e provar que o lugar de mulher fazendo futebol e no esporte, sim. E agora vamos dar uma pausa no nosso bate-papo com a jornalista Lara Mota, mas já estamos de volta com os Jornalistas em Pauta. Estamos de volta com os Jornalistas em Pauta e seguimos aqui a nossa entrevista com Lara Mota. Lara, hoje a gente vê uma crescente no número de mulheres comandando programas esportivos, participando de mesas de debate, mas ainda é um número muito pequeno. Como é que você analisa isso? Você vê um avanço? Acha que a mulher está ganhando um pouco mais de espaço? Ganhando e está conseguindo também conquistar essa credibilidade que a gente falou um pouquinho no bloco anterior, né? Porque não adianta também você conseguir espaço e você não ter conteúdo para permanecer. Permanecer talvez seja o mais difícil. E a rotatividade, ela é muito grande. Hoje, eu vivo uma situação um pouco diferente, porque eu tenho quase 40 anos. E quando eu saí de TV no ano passado, eu tive uma dificuldade de me recolocar, que eu não tinha vivido ainda, em função da idade, não em função de ser mulher. Mas tem a ver, sim, com a questão de gênero em certa parte. Porque se você vê, por exemplo, repórteres mais velhos, homens,
Você vê gente de cabelinho branco em mesa redonda, homens, você não vê mulheres mais velhas. Então, eu acho que culturalmente ainda existe uma questão no Brasil de que a mulher, para fazer esporte, ela tem que ser a mulher bonitinha, novinha, que ainda está associada com um estereótipo da mulher bonita mesmo, do modelo. E não é isso. Se você colocar uma pessoa que de repente não tem o mesmo tempo de estrada que eu, talvez ela não tenha as mesmas fontes, as mesmas informações, a mesma credibilidade. Então, acho que hoje a mulher tem mais espaço, sim, mas ainda precisa quebrar essa barreira da idade, de poder mostrar que a diferença de gênero ela também avançou nesse sentido, que mulheres com um pouco mais de idade também podem continuar falando de esporte, e não é o que a gente vê hoje. Quando você atinge um limite, o que a gente vê é que as mulheres acabam sendo demitidas e saindo das emissoras em função disso. E ainda em relação ao machismo dentro do esporte, sabemos que existem vários tipos, principalmente no futebol. Como você analisa isso? Como você vê isso em outras modalidades? É da mesma forma? O futebol, de certa forma, ele é mais preconceituoso? No futebol, no esporte, na vida, é tudo uma questão de postura. Eu acho que você vai sofrer com o machismo de acordo com a postura que você tem. Eu sempre fui uma pessoa que me posicionei muito, passei por situações em que, de repente, tinha alguma piadinha ou uma frase que tinha um assédio embutido, mas a minha postura nunca permitiu que esse tipo de situação avançasse. Então, assim, a forma de você combater isso é com a sua postura e você mostrando que você está ali para trabalhar, para informar e que você é tão bom ou até melhor do que os outros repórteres homens que estão trabalhando junto com você. Você tem uma vasta experiência na cobertura de Copas do Mundo. Lá fora, a jornalista da área esportiva, ela também sofre preconceito na cobertura esportiva? Há algumas diferenças? Não, lá fora já é um pouco mais consolidado. Quando a gente fala em Europa e Estados Unidos, né? Eu fiz a Copa da Alemanha, eu fiz a Copa da África e fiz a Copa aqui no Brasil. E era muito comum você ver nos países europeus, ou mesmo quando eu estava na África e tinha muitos repórteres de fora, mulheres trabalhando, mulheres gordinhas, mulheres mais velhas, uma coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil. Agora, a cultura latino-americana ela é um pouco diferente, até por ter trabalhado numa empresa multinacional que é muito forte na América Latina, você percebe que não é no Brasil isso somente. No México, no Chile, na Argentina, é muito forte a ideia de que a mulher ela está ali para dar um suporte para o homem que está informando. Eu passei por uma situação na Copa aqui no Brasil em que eu estava com representantes da Fox Chile e com um ex-zagueiro da seleção chilena, que tinha Marcelo Salas, Ivan Zamorano. Eu amava aquela seleção, sabia tudo daquela seleção. E eu estava fazendo um pré-jogo Chile e Holanda, fiquei horas ao vivo com eles. E quando terminou, eles ficaram me olhando assim, é normal mulher saber tanto de futebol assim aqui no Brasil? Eu falei, sim, é normal. E devia ser até mais. Porque em alguns países da América Latina a gente ainda tem esse estereótipo de que a mulher está ali só para fazer cena com o repórter homem que está dando a informação. Agora damos mais uma pausa aqui no Jornalistas em Pauta, mas voltamos logo com a jornalista Lara Mota. Continuamos com a jornalista esportiva Lara Mota, aqui no Jornalistas em Pauta. Lara, no início desse ano foi lançada a campanha com a hashtag Deixa Ela Trabalhar, iniciativa encabeçada por jornalistas esportivas contra o machismo e o assédio. Conta pra gente qual a importância desse tipo de iniciativa no mundo esportivo. Eu acho que ainda são necessárias, porque infelizmente não há um entendimento geral de que é uma situação natural você ter homens e mulheres trabalhando na mesma função, ganhando o mesmo salário, que também é muito importante, e exercendo as mesmas funções. Então, a gente ainda tem que ter esse tipo de campanha. Gostaria que ela não fosse necessária, mas e é importante, achei válido o movimento, até porque
as situações ainda acontecem, sabe? A gente ainda... Você vai no estádio, você ainda ouve brincadeirinha, você ainda ouve xingamento, que é muito comum, e você não ouve isso para o teu colega homem que está do seu lado. Então, assim, campanhas educativas são sempre bem-vindas, mas o que tem que mudar mesmo é a cultura e o entendimento, a começar por quem é da área. Porque, às vezes, o machismo ele começa na própria redação com os teus colegas. Então, se você tem um respeito e tem um entendimento com quem também é jornalista, que está trabalhando com você e tem um respeito pelo seu trabalho, aí a gente pode avançar verdadeiramente. Oi, Lara, meu nome é Letícia. Eu queria saber de você qual foi a cobertura mais marcante, né? O que você cobriu que te marcou mais aí no mundo esportivo. Letícia, eu não tenho dúvida assim, em dizer que foi a tragédia da Chapecoense. Por vários motivos. Eu não sabia que tinha uma equipe do Fox Sports naquele avião. E eu fui acordada de madrugada com um monte de gente me ligando, perguntando se eu estava viva. Porque eles tinham lido e visto na TV também que tinha uma equipe do Fox Sports e ninguém sabia quem eram as pessoas. E aí a gente foi tendo informação, eu tinha 6 colegas meus naquele voo, meu irmão tinha outros 5 que tinham jogado com ele já em clubes, então a gente conhecia muita gente naquele avião. Eu conhecia tanta gente que eu já tinha trabalhado com um dos sobreviventes, que era o Rafael Renz, eu tinha trabalhado com ele na Globo do Rio. E foi uma cobertura muito marcante, assim, eu acho que jornalisticamente falando e pessoalmente também mudou muito a minha vida. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa desde aquilo. Você vivenciar aquilo com aquela intensidade. Na época pós-tragédia, eu estou em Curitiba falando com vocês agora, e na época eu vim para Curitiba porque eu era muito amiga do Caio Júnior e eu vim cobrir o enterro do Caio, eu vim cobrir o enterro do Duca, eu vim cobrir o enterro do Pipe, todos em sequência, assim, você fazendo inúmeros enterros, velórios, entrevistas na sequência. Foi uma coisa que marcou demais, assim. E você percebeu o quanto às vezes a gente se estressa por pouca coisa, briga por pouca coisa, você não sabe o dia de amanhã, né? Até hoje eu acompanho as famílias. Eu trabalhei na Chapecoense depois que eu saí do Fox Sports. A Chape me chamou para fazer o atendimento nacional. Eu tinha criado uma relação tão boa com eles que eles me chamaram para fazer o atendimento à mídia nacional e internacional por causa do aniversário de 1 ano da tragédia. Então, o ano passado eu atendi, naquela época que ia fazer 1 ano do acidente, 280 jornalistas de 170 países. A gente falava em tudo quanto é língua, se comunicava da maneira que dava, para tentar ajudar, para tentar atender, e para que a mensagem da Chape perdurasse de que aquilo não pode ter acontecido em vão. E às vezes eu sinto que no jornalismo essa mensagem ficou um pouco esquecida, sabe? No futebol meio se comoveu muito, se uniu muito, e até hoje a mensagem da Chape é essa. Mas acho que no jornalismo é uma coisa que passou. Eu fiquei meses fazendo depois acompanhamento com uma psicóloga de estresse pós-traumático. Eu e todo mundo que trabalhava comigo, era uma coisa que a empresa forneceu, mas ao mesmo tempo no dia a dia, na prática, as práticas não melhoravam. Continuavam mandando a gente para viagens estranhas, entre aspas, continuavam mandando a gente para coberturas de 14, 15 horas, sem condições mínimas. Então, deveria haver uma melhora prática depois de tudo que aconteceu assim na história da Chapecoense, assim. Eu não quero crer que aquelas pessoas morreram em vão, sabe? Então, para mim, até hoje é algo que marca muito. A gente está às vésperas aí de 2 anos da tragédia, 28 para 29 de novembro, e eu gostaria que as coisas já tivessem mudado mais no jornalismo esportivo. Oi, Lara, sou Eduardo e queria saber quais foram e quais são hoje, na atualidade, as suas referências no mundo esportivo. E uma curiosidade é que você falou bastante aí do seu irmão, que é um jogador profissional. Gostaria de saber quem é o seu irmão. Então, a minha referência maior sempre foi o Tino. O Tino é meu amigo pessoal, graças a Deus, hoje, mas eu sempre fui fã, eu gostava das matérias, eu gostava do carisma, da forma como ele se comunica.
de maneira muito simples, de maneira leve, deixando a pessoa à vontade, sem ter aquela coisa de estou aqui para te pressionar. Mas eu acho que, de certa forma, eu sou de uma escola de jornalismo esportivo que é muito parecida com essa do Tino, porque eu aprendi muito com ele, que é a escola da humanização, assim, de você enxergar que tem um ser humano ali do outro lado. A gente ainda tem colegas, e aqui não estou falando se eles estão certos ou errados, mas eu escolhi o meu caminho. A gente ainda tem colegas que tem essa ideia de que o jornalismo esportivo é um jornalismo de guerra, né? Você está ali para perguntar, para ir para cima, para brigar, para ser polêmico. E eu não tenho essa ideia até por ter um jogador de futebol em casa. Como eu disse, meu irmão é mais novo, meu irmão é quase 10 anos mais novo que eu. Então eu já era repórter da Globo quando ele ainda era categoria de base, a gente nem sabia se ia ser jogador profissional ou não. Hoje ele é um dos jogadores mais conhecidos aqui no Paraná, ele é capitão do Londrina, ele joga Série B, jogou em Portugal, jogou na Ucrânia, ficou muito tempo no Coritiba, ele é muito respeitado aqui também pela torcida do Coritiba. E a gente sempre levou isso de uma forma muito honesta e muito discreta, assim. A gente fala disso em casa, conversa sobre certas coisas. Eu me lembro que quando ele estava em Curitiba, as pessoas me perguntavam: e aí, o salário está atrasado lá no Coxa? Eu falei: gente, eu não sei, porque eu não pergunto isso para ele. E a gente sempre manteve esse distanciamento, entre aspas, justamente para que não houvesse dúvidas sobre a idoneidade do trabalho dele e do meu, assim. Isso é uma questão que nunca esteve, nunca houve esse questionamento assim, da minha credibilidade ou da dele, porque a gente sempre foi muito discreto e sempre manteve esse distanciamento mínimo. Mas é claro que eu torço. Agora que eu não estou em nenhuma emissora, sempre que eu posso, eu vou para Londrina assistir jogo dele, fico na torcida, acho o máximo, sofro quando ele se machuca. Mas é uma vida diferente, viu? Tipo, você viver... eu acho que me dá uns pontinhos a mais como jornalista, você poder viver o outro lado e saber qual é a realidade de quem está ali do outro lado do microfone. Lara, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para todas as jornalistas que atuam ou pretendem atuar na área do esporte no jornalismo. Sempre que alguém me pergunta, homem ou mulher, se eu indico fazer jornalismo, eu sempre digo que faça, contanto que você tenha certeza e ame o que você faz. Porque não é uma rotina fácil, especialmente para quem trabalha com esporte. Você não tem fim de semana, você não tem feriado. Enquanto seus amigos estão indo para a balada, você está indo cobrir o jogo que começa às 10 da noite. É uma vida que, para quem está nela só por vaidade, é sacrificada, mas para quem ama, é muito recompensadora. Então, insistam, façam esporte. E para quem é mulher, o recado não é fácil. Saibam que vocês ainda vão encontrar barreiras, menores hoje talvez, mas elas ainda existem. Então persistam. Se vocês amam isso e amam o que vocês fazem, persistam, porque só assim a gente vai ter um jornalismo feminino esportivo aí igualitário no futuro. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa edição do Jornalistas em Pauta e agradecemos a sua audiência e também o seu tempo lá. Obrigada e boa sorte para todo mundo aí.